você cria essa coragem de falar a verdade, de ser sincero, você elimina problemas que virão. Você vai ter aquela ansiedade na hora, né, Paty? Mas você vai eliminar coisas que já se foram. Paty, quem tem mais dificuldade, na verdade, para ter uma conversa difícil, homem ou mulher? Depende do cenário. Depende do cenário. Me parece, e aqui eu vou dar um pitaco, eu acho que é homem mesmo. Eu não tenho essa pesquisa. Que é um povo que não é muito corajoso, não, entendeu? Eu não achei estatística nenhuma, mas a tua experiência, o que você acha? O homem, falando muito de ambiente de trabalho, né? O homem foi, assim, ele está preparado para mandar, ter a voz de comando, dizer como deve ser, né? Pouco conectado com os sentimentos, e aqui eu estou generalizando. Então, uma conversa difícil traz vulnerabilidade. Por quê? Porque você não sabe o resultado dela. Você não sabe... a natureza de uma conversa é incontrolável. Você está conversando com outra pessoa. Você não sabe o que vem dali. Então, é mais fácil se eu comandar. É isso, sabe, comando e controle? Aí se estende por todas as situações, né, da vida. Então, talvez os homens tenham mais dificuldade, sim, de se propor a ter uma conversa difícil. Da iniciativa, né? Menina, mas se até o Adão teve a coragem de jogar toda a culpa na Eva, quer dizer, esse problema já começou lá atrás. Tem homens aqui hoje, os meninos, tirando a Joyce, só tem homem lá no Twitter, mas essa é verdade. Eles têm uma dificuldade muito grande para assumir esse papel de assumir a própria responsabilidade. Essa que é real, não é? É verdade, olha, Hugo? A polêmica está lançada. A polêmica. Hugo, até lá no paraíso, a criatura falou o quê? Falou assim, olha, Senhor, não tive culpa. Ela insistiu tanto que eu acabei indo porque não tinha saída. Tem, lá. Nós não estamos generalizando, tem alguns que não, mas a maioria. Keila, você sabe isso que você falou, né? Eu não tive culpa. Quando a gente está diante de uma conversa difícil, todos nós temos 3 perguntas em mente. A gente quer saber quem está certo, quem está errado e de quem é a culpa, que claro que minha que não é. Percebe que se o princípio é esse, claro que o diálogo não será saudável? Porque eu quero provar que, claro, que eu estou certa e você está errado e a culpa não é minha. Só que você está fazendo esse mesmo movimento aí. Daí a conversa vai ser difícil só para quem está ouvindo, né? Vai ser difícil. Só para quem está ouvindo, né? Exatamente. São armadilhas da comunicação que a gente entra e que tornam as conversas difíceis. Se a gente falar dos grandes comportamentos que são obstáculos em empresas do mundo inteiro, em primeiro lugar, o comportamento obstáculo. Nós evitamos conversas difíceis. Falta de habilidade, falta de coragem, uma norma cultural, não vou melindrar, vai ficar chato, vai criar um climão. Só que tudo que a gente não fala, não falar sobre as coisas não significa que elas não existam. Fala agora, é o que eu falei do depois, né? Não, e tá dentro, sentimento engarrafado, vai sair. Uma hora pode sair de uma forma torta. Enquanto não sai, vai deixando a gente doente. E qual é o primeiro passo para eu conseguir, independente, porque eu acho que, na verdade, a gente até coloquei aqui em todas as áreas, né, no amor, no trabalho. Em todas. Mas eu acho que o procedimento para eu conseguir ter essa conversa é o mesmo, né? É o mesmo, porque a natureza das conversas difíceis é a mesma e a de nós, seres humanos, também. A chuva que chove aí, chove aqui. Os cenários são diferentes, mas o que torna a conversa difícil e como lidar com ela é a mesma coisa que a gente precisa fazer. Tá? Então, não importa o cenário que a gente está. A gente precisa... E tem palavras certas para eu começar, para ficar menos pior, assim, o sofrimento? Eu diria que um bom começo, curiosidade. Por quê? Imagina que você vem falar alguma coisa para mim de uma forma meio torta, porque você está aborrecida com alguma coisa. A nossa reação natural é entrar em ataque ou defesa, para lidar com isso que vem. Mas se eu fico curiosa, de verdade, e isso pode ser praticado e treinado, eu vou me perguntar, por que a Keila está falando isso para mim? O que está acontecendo ali? Por que ela está agindo dessa forma? Mas daí eu começo sem falar o que é? Não, para gerar essa curiosidade? Eu digo a curiosidade é um estado interno, tá? E quando você vem com, vamos lá, 4 pedras na mão e que você me diz alguma coisa meio torta, em vez de eu reagir atacando ou me defendendo, Keila, o que está acontecendo? Qual a tua preocupação? Você está falando do recebedor da conversa, vamos falar assim. Do recebedor, tá? Quando sou eu que começo toda imobilizada com alguma coisa, pensa o seguinte, isso é um princípio da comunicação não violenta, que conversa bonitinho com o livro de Harvard, tá? Comunicação não violenta é uma outra metodologia, mas a base disso tudo é a mesma. Qualquer conversa,
para ser mais assertiva, eu preciso trazer fatos. Certo. Todo mundo já ouviu falar, né? Contra fatos não há argumentos. E eu posso falar do que eu quero, do que é importante para mim, de como eu estou me sentindo. Tudo isso é assertivo. O meu erro começa quando eu começo a falar de você. Porque você é isso, você é aquilo, você não se importa. Eu começo a julgar, criticar, rotular e acusar outra pessoa. Só que eu não sei da história da outra pessoa. E se eu começar a te criticar, acusar, julgar e rotular, você só vai se dar o trabalho de atacar ou se defender. Porque a gente entra nessa reação fisiológica. E percebe como não é assertivo? Eu não sei. Eu não sei por que você faz o que faz. Eu não sei o que te mobilizou. Eu não sei sua história, o que você sente. Eu sempre posso falar de fatos, de como eu me senti, do que eu gostaria que você fizesse, de fazer perguntas a você. Quando eu começo a te criticar, a julgar, e a gente faz isso num estalar de dedos, tá? Sem nem perceber, a gente torna a conversa difícil. Para falar de um incômodo meu, eu falo da outra pessoa. A outra pessoa não quer receber. Claro, ninguém quer ser julgado, criticado, rotulado e acusado. Mesmo que seja errado. Eu posso falar do fato. Entendi. Do erro, do fato. Isso se coloca em qualquer... Isso se coloca em todas as áreas? Em todas as áreas. Se eu já começo falando de forma assertiva sobre o que é importante para mim, do fato que aconteceu, e vou te perguntar por que aconteceu, você já recebe de outra forma. Até porque, se eu trago essas informações e faço uma pergunta, já tenho o pressuposto que eu não tenho verdades absolutas e que eu estou interessada em te ouvir. É muito mais fácil. Muito mais fácil. Agora, o entendimento disso não é difícil. O difícil é implementar. Porque a gente entra em ataque ou defesa. Por isso que praticar é tão importante, ter realmente essa disposição. Senão a vida fica muito difícil, com essas conversas difíceis, com a comunicação truncada. Agora, vamos falar de conversa difícil também? O Hugo até falou algo hoje, que é algo que nós temos falado ao longo desse mês no programa. Você que está acompanhando a gente todos os dias, se perdeu algum, você pode até entrar no nosso canal, no YouTube, que nós temos todos os programas desse mês lá já disponíveis. Nós falamos muito sobre o câncer de mama, porque nós estamos no Outubro Rosa. E conversando com algumas das pessoas que tiveram no programa, sofreram preconceito no mercado de trabalho, ou foram abandonadas pelo marido, ou perderam o emprego, aquilo que infelizmente tem acontecido ainda de maneira muito recorrente. Algumas mulheres falam, eu tenho medo de falar que eu tenho câncer. Também não deixa de ser uma conversa difícil. Sem dúvida. Você tem que assumir para alguém, ou para tua família, por exemplo, quando você volta do médico, o médico fala, olha, você passou por isso. Escolhas, como você falou. Eu escolhi não me vitimizar perante a doença. A gente precisa fortalecer isso na cabeça das pessoas. Então, mas daí entra o primeiro passo. Porque você ter essa consciência, tem gente que o baque já faz com que a pessoa trave e não consiga contar para ninguém. E daí, se eu não conseguir conversar sobre isso, isso vai se voltar contra mim, porque emocionalmente eu vou ficar abalada demais, sozinha. E isso vai atrapalhar todo o meu tratamento. Até porque a medicação faz isso, né, que você toma, né? E daí eu faço como para eu conseguir? Quando é um caso de doença ou uma pessoa, por exemplo, um amigo de um filho de uma amiga minha, eu sei que, por exemplo, está usando drogas. E eu sei que ela não sabe. São conversas difíceis também. Eu vou deixar de lado, não vou falar para ela não saber e depois vai acontecer alguma coisa, eu vou ficar com essa culpa se é uma pessoa íntima. Não em nível de fofoca, né? Ai, você viu fulano, filho do fulano? Não. Uma pessoa que é uma pessoa querida, que eu amo muito e que eu não quero que veja sofrendo. Eu tenho outro caminho para ter esse tipo de conversa? Você sabe que essa é a grande frase que a gente vê, né? Nas empresas e na vida. Falo ou não falo? Porque tem custo para falar e tem custo para não falar. E cada um sabe onde seu calo dói. Não adianta ficar falando, não fala não, você vai se expor. Ou então, tem que minha falar. Minha preocupação é como, né? Como eu falo que eu tenho uma doença grave, como eu conto uma coisa que eu sei que vai doer para o outro, que eu amo. Vamos falar da questão da doença grave. Seria até irresponsável da minha parte dizer assim, não, é importante falar, é importante não se vitimizar. Mas essa pessoa sabe todos os impactos que vai ter. Talvez, se ela procurar um grupo de apoio, pessoas que já passaram
pelo que ela está passando. Como é que vocês fizeram? Ah, como é que vocês isso é falaram? Começar a se Né? a reunir. Conversar com algo sozinho. positivo. O que acontece também? Sempre que a pessoa tem um diagnóstico desse, A pessoa eu evitei falar com as pessoas. Não que as pessoas não precisassem saber. Sabia, eu não queria que falasse comigo. Por quê? As pessoas sempre têm algo negativo. Ah, eu não me curei. É, Eu a tenho pessoa já certeza acha da que minha cura. Então você tem que quase procurar uma sentença pessoas... de morte. Exatamente, que não é falo. sentença de morte. E assim, para falar mesmo. com quem já passou. Porque às vezes a pessoa vai falar isso para mim, que nunca tive essa doença, e talvez eu também não saiba como é que eu procedo. Como eu é que eu fico vou lidar com com pena, esses eu sintomas? cuido. É. E isso, né, que eu estou botando a empatia em prática. Tem gente que pode ficar tão assustado com essa coisa da doença que prefere se afastar. Então, que é o que acontece muito. Só inclusive. quem sabe é quem passou. Quem está de fora pode ter a empatia de estar ali acompanhando, mas eu nunca vou saber. Então, talvez... Então, nesse caso, antes de uma conversa difícil, Como é a é que você preparação. fez? Legal. Como é que você fez? Entendi. Né? Com quem já passou por aquilo. E acho que existe uma conversa difícil que todos nós temos, que é que a gente tem com a gente mesmo. E você começa a se perguntar, agora que eu tenho câncer, quem eu sou? Porque a doença parece que mobiliza a tua vida. Você vira a pessoa com a doença e não uma pessoa que também tem, né? E acha talvez que você não vai ser mais amada, respeitada. E, infelizmente, a gente tem histórias reais do E preconceito, para mulher é um pouco né? Mulheres difícil, que são até porque perde a mama, tem tudo isso, né? Muitas certezas O caem por preconceito é terra. grande, é verdade. E daí, nesse caso, então, que eu acho que também, pelo que você está falando, acaba se estendendo as notícias ruins para pessoas que a gente ama, na verdade, o segredo é uma preparação. Sem ter dúvida. ter essa conversa difícil primeiro comigo mesma, para depois jogar isso para frente? Conversas difíceis com as pessoas que você ama, que podem ter várias, né? Eu acho que um grande motivo é assim, por que eu quero ter essa conversa? Às vezes é uma conversa porque eu estou preocupada, porque eu quero promover reflexão, mudança. Às vezes eu quero dar minha opinião, a pessoa quer a minha opinião. Então, assim, é muito importante você ter consciência de por que você está conversando. E entendendo que terá impactos. Você está preparada para lidar com impactos? Às vezes a gente evita uma conversa difícil com medo da reação do outro. Do outro reagir mal, você quer controlar aquela reação. Você quer que a pessoa continue gostando de você. Só que se for difícil, talvez seja uma reação razoável, essa pessoa tem uma reação ruim, né? É direito dela. Você se planejar, se preparar, mas estar aberta para o que vier. Porque às vezes quando você vai contar alguma coisa da vida de alguém para outro alguém, às vezes a pessoa quer saber, né? Porque tem isso também, né? Não é todo mundo que quer lidar com essa realidade, daí não é um problema meu, que daí pode virar uma fofoca. Isso. Ao invés de ser algo produtivo, né, Paty? Isso. E eu acho que isso é o mais importante. E isso serve também no mercado de trabalho. As futricas, né? Dentro do ambiente de trabalho, né? Sim, e essa coisa de futrica no mercado de trabalho, eu vou falar que uma coisa assim, de uma forma muito simplista, tá? Mas líderes precisam ter conversas difíceis. Precisam, inclusive, abrir espaço para que as pessoas tenham conversas difíceis com eles. A conversa difícil ela é muito vulnerável, porque podem vir questionamentos, reclamações, e às vezes o líder não sabe lidar com isso. Mas quando ele não abre espaço, fica aquele tabu de tem coisas que não podemos falar porque não temos esse problema. Você não pode compartilhar insegurança, falar de erros, dizer que tem medo. A fofoca vai piorar ou vai começar. Porque daí não é uma conversa, né? Porque não, eu não tenho espaço para falar ali e virar lá rádio corredor. Né? A gente vai falar por aqui porque... Você não tem acesso para falar. Impacta no comprometimento, no engajamento, impacta em tudo. Dentro de casa... nós falamos na questão da menopausa, que muitas mulheres têm essa vergonha. Existem alguns tabus ainda que acabam se tornando conversas difíceis e que podem destruir um relacionamento? Sim, eu acho que a menopausa, a coisa antiga que a gente vê de menopausa, né? Menopausa tá velha. Exatamente. Né? Que pode ser uma visão da própria mulher ou do marido que está com essa mulher. Então, não vamos falar sobre isso. E você trouxe uma coisa agora que eu fiquei aqui assim, eu não sabia que um dos sintomas era esquecimento. Minha memória está no pé. E eu falei, meu Deus, eu estou em perimenopausa. Tá vendo? Você tem que entrar no clima. Mas, doutora, também, o pós-Covid deixou muita gente com memória fraca. Isso não confunde a menopausa, não? Tudo com Covid. Mas é o que eu falei, até o Alzheimer. Né? Covid funciona, mas Porque eu assim, sou uma pessoa
antes do Covid e sou outro Sim, depois do Covid. mas Eu o me Covid esqueço muito. Isso, o Covid confunde com tudo. Com tudo. Aí você exclui o Covid e não põe culpação do Covid, porque a gente tem tendência a botar a culpa em uma coisa só, né? É. Não, é o Covid, aí não procura ajuda. A mulher tem que Entendeu? estar atenta. Sim. Muito. Então, esse tipo de conversa é uma conversa difícil que eu tenho que ter uma dentro de conversa casa, né, difícil, Paty? É uma conversa difícil, porque não falar sobre as coisas não significa que elas não existam e estão mobilizando as pessoas, impactando nas relações. Vamos dizer, eu tenho um marido, eu estou em menopausa e eu não posso falar para esse marido coisas que eu estou sentindo, que estão me mobilizando, que estão me desestabilizando. Decidi que eu não vou falar porque não tem espaço para falar. Essa relação não vai ser mais a mesma. Porque eu vou ficar irritada, eu vou ficar impaciente. Eu vou ter má vontade com as coisas. Depois de 20 anos de casamento tem tudo isso aí. Entende? Ninguém sabe sobre menopausa. Nem precisa- Olha Daí piora. quanta coisa o não dito traz muito, impacta nas relações. E aí, é porque... Mas eu não disse. Ou eu tentei dizer e não fui... Não foi claro e a pessoa tem que adivinhar. Não, ou então, a primeira vez que eu disse, a receptividade não foi boa. E eu fiquei com medo de continuar falando. Né? Escutar Entra o que nós falamos no início, que o medo que paralisa. O medo paralisa. Né? E eu preciso entender se as pessoas, quando não têm conversas difíceis comigo, se eu estou dando segurança para elas falarem. Olha, eu vou deixar o contato da Patrícia para você. É muito importante. A Patrícia, como eu falei para você no início, ela é palestrante. E dentro do mercado de trabalho das empresas, essa orientação é importante. Porque muitas vezes esse diálogo e essa conversa difícil ela não acontece pela nossa falta de conhecimento. Sim. De você entender um caminho que possa te fazer ser um chefe melhor, mais acessível, mais receptivo também e mais assertivo na hora de usar as palavras para conversar. Então, ela costuma fazer as palestras também neste ambiente de trabalho. Então, isso é muito importante. E também, você que tem grupos como até o da Isabel, você que é mulher, junta pessoas mesmo para participarem. Ela tem uma agenda vasta de palestras e eu vou deixar na tela para você o Instagram dela. E pelo Instagram, você já tem mais informações, já está aí na tela, que é a Patrícia_Capeluto. E ali você tem essa oportunidade. Nós precisamos simplificar a vida da gente. Tem coisas que não são difíceis de serem resolvidas, mas a gente tem que ter o primeiro passo. O primeiro passo é você começar a buscar se conhecer melhor, seja o ambiente que for, para que você viva melhor, como eu falei no início, independente da tua idade, da área, do problema que você tenha. Não tem nada que não tenha solução. Então, a solução é você buscar pessoas que tenham essa capacitação mesmo para nos ajudar. Obrigada por você estar aqui, viu, Paty? Volta sempre. Voltarei. Obrigada mesmo. mesmo. Keila. Obrigada, viu, meu amor?